Então, assim, gente, no eu distorcido, a mente do homem fica inclinada aqui, a pecado, não é? Pecar, escravizando. Adão teve medo e fugiu, e se escondeu da presença de Deus. E quando descoberto, quis fugir da sua responsabilidade, né? Então, que ele disse, foi a mulher que tu me desse, né? Então, não fui eu não. E o que é que acontece com a gente? A tendência da gente, a gente erra, mas a gente quer sempre arrumar uma desculpa, né? Quando não, eu tenho uma irmã que diz assim, tudo que fizeram, mamãe dizia, fiz em casa, acontecia as coisas erradas dela, fizeram, às vezes era ela mesma, ela não queria assumir, dizia, fizeram, aí mamãe dizia, fizeram, né, fizeram, aí o fizeram era uma pessoa, tudo que acontecia errado, quem fazia era fizeram, sabe, não era ninguém, era fizeram. Então, ele quis fugir e jogar a responsabilidade, né, para outro. A característica do eu distorcido, né? Então vamos ver. O eu distorcido, ele tem prazer em pecar. É escravo do pecado, né? Porque o eu distorcido é aquele eu que não reflete ainda, que não teve a regeneração. Então, ele vai ter o quê? Prazer no pecado. É aquele pecadinho gostoso, né? Escraviza, ele não consegue largar. Exemplo, professora. Exemplo é a prostituição. Os vídeos da internet. As pornografias. A pornografia online, né? Então, esse pecado escondido é aquele que um líder da igreja é uma coisa na igreja, mas à noite é um computador, né? É aquele pastor, eu fiz aí foto, um rapaz lindo, jovem, pastor de outro estado, a mulher também estava fazendo coisa mais linda, os dois novinhos, viciado na pornografia. O pastor que estava ministrando, né? Um grupo, que o meu grupo era de 10 pessoas, veja, 10 pessoas, gente, confessar, né? Como diz, a gente tem que realmente confessar. E aí, o pastor disse, meu Deus, como é que a gente vai entender, aguentar um menino, um rapaz, uma mulher linda daquela, precisar? É escravidão do inimigo, né? Então, quantos a gente vê pastores, né? Escândalos com pastores. Por quê? Porque tem uma vida dúbia, né? Tem aquele não quer perder aquele pecadinho, né? Ultimamente teve um pastor, todo mundo acha que vira um escândalo do pastor da igreja de Campo Grande, né? Pastor Francisco, aquele homem, eu levei aquele homem para pregar no retiro espiritual que a gente faz de missões. Que palavra, que louvor, ele louvava, a coisa mais linda. Uma voz linda, né? Linda. Irmãs, eu não sentencio ele não. Porque aquele homem, ele deve ter tido uma vida muito difícil e nunca conseguiu se libertar. Até porque pastor tem dificuldade de ter um conselheiro. Sim. De colocar suas fraquezas, porque o outro pode querer o púlpito dele, o outro pode, né? É difícil para um pastor, é difícil, E ele como líder escuta tanto de outras pessoas. E às vezes não tem medo de se expor, porque não tem confiança. E tem medo também por conta do que vão julgá-lo. Vão julgá-lo, É. entendeu? Então não julgam, mas Deus foi misericordioso com ele. Foi. Foi A gente viu o nome de Deus. Porque eu tenho assim, eu ainda tenho um sentimento muito bom para com ele, né? Porque ele era uma pessoa muito Superou ele.
mais adulterou, teve outros escândalos e chegou até no jornal. Eu estava Foi, na voltando para o televisão. Paraguai. Eu tinha ido para uma missão no Paraguai e voltei do Paraguai. No aeroporto, um dos pastores estava comigo, mostrou que estava acontecendo isso, né? Eu fiquei muito triste, mas assim, nunca deixei de amá-lo, a alma dele, de orar por ele, né? E Deus sabe de todas as coisas e levou. Melhor ele no Foi. céu do que preso. Ele entrou em depressão, ele estava muito Tava muito mal no mal, final, né? né? Sempre de tudo, antes da Claro, prisão. porque ele fazia aquilo e talvez ele... Era uma luta para ele, né? Era uma luta, né? E ele, Deus, ninguém pode julgar, Uhum. né? Mas existe isso. Mas tem pessoas que têm aquele prazer naquele pecadinho, vai alimentando, né? Então, é o eu distorcido. Tem prazer em pecar. E é o quê? É escravo do pecado. Por isso que Paulo diz, né? Nós éramos escravos do pecado, né? Então, o pecado dominava sobre nós. Agora, mais não. Agora, quando eu assisto um filme, eu corro, porque o pecado não me domina mais. Amém. Né? Então, é assim que eu vou buscar a minha identidade em Cristo. Saber que isso aí não faz parte mais de mim. O ódio, a falta de perdão. Senhor, eu decido perdoar fulana. Me ajude, eu entrego o direito de vingança a ti. Tire de mim toda a mágoa, né? Eu decido perdoá-la. Quando veio o inimigo, olha, veio aquela Deus, eu já decidi perdoar. Isso não faz parte mais de mim. Então, nosso eu, né, regenerado, vai buscar essa postura diante de Deus. Entendeu? Então, rejeitar o pecado, o prazer, né, de pecar. Então, outra coisa, o eu distorcido, ele não perdoa as ofensas que sofre. É isso, né? Nem pede perdão, né? Pelas que praticou, faltou, praticou aí. É isso. Se eu não consigo perdoar, né? Então, eu também não consigo perdoar as pessoas. E aí, o que é que Deus disse? Se perdoar os vossos, os vossos inimigos, como eu vos perdoei, né? Não, no Pai Nosso, né? Perdoa como eu perdoei. Então, eu perdoei mesmo, ou estou só dizendo de palavra de boca? Mas a Bíblia diz que se vós não perdoares aos vossos devedores, assim eu não vos perdoarei. Minha gente, Deus disse, se não perdoar, eu não vou perdoar vocês. Olha, tá vendo como é importante o perdão? É isso. E se a gente olhar, meu Deus, é mesmo, eu faço tanta coisa ainda que não agrada a Deus. E eu tenho certeza que Deus me perdoa, eu tenho essa esperança, eu tenho essa certeza, essa convicção que Deus é amor. Por que eu não posso perdoar o outro? Né? O outro é tão falho quanto eu. Então eu tenho que perdoar o outro. Porque senão Deus não vai me perdoar. Né? Ele disse, se não perdoar, eu não vou perdoar. Então, perdão é uma das coisas que mais distorcem o nosso eu. O nosso eu. Eu tenho um aluno de teologia. Ele é analista, perito da polícia, né? E ele trabalha, ele às vezes ele faz capelania no cotel. Ele disse, professora, meu filho foi morto num assalto. Ele disse, meu filho forte, né? Mas, então, o nome de Deus foi reagir. Mataram ele no assalto. Ele disse, foi uma fase negra na minha vida, eu sofri. Olha, eu não sei como eu pereci, ele dizendo. A coisa mais difícil quando eu fiz capelania foi entrar num hotel. Sim. Para, né, ministrar para aqueles homens. Né? E ele disse que quando entrou a segunda voz,
ó, foram eles que mataram o teu filho. Tu vai, Aí só tem ruim que aqueles que mataram, que matam, como mataram teu filho. Tu vai ajudar quem matou teu filho, era bom na mente dele. Né? Então, mas ele disse, professor, eu aprendi assim a perdoar e trabalhar isso no meu coração. Né? Então, assim, é uma coisa linda isso, né? Porque não é fácil não, irmã. É fácil amar, né? Aquela pessoa, aquela amiga, aquele amigo, aquela pessoa que é pena, amar o assassino do seu filho. Amar aquele que estuprou sua filha, aquele que estuprou você. Não é. Agora, sabe como é que eu digo? Eu digo assim, olha, gente, a gente tem que olhar e amar a alma, não é amar a pessoa, não. Ame a alma e diga, se ela vai para o inferno, tenha misericórdia, Deus, perdoe. Então, me ajude a perdoar. É assim. Aí eu digo, eu tenho uma coisinha que eu sei fazer, que eu faço para poder me ajudar a perdoar. Aí o pessoal do curso Sua vai dizer, sua estratégia, né? Diga a minha estratégia. Aí eu vou dizer a minha estratégia. Eu faço assim, quando eu vejo uma coisa, que eu tenho uma raiva assim, coisa pior do que aquele homem que espancava o enteado, como aquele menino lindo que morreu, o tal do Jairinho. Quando eu me lembro, me dá aquela coisa assim. Quando eu vi aquela mãe um dia desse no televisão, meu Deus, Deus, tenha misericórdia, não deixa. Eu perdoo ela em nome de Jesus. A gente tem que fazer assim, eu perdoo. Em nome, o pastor Nonato do EFO, ele disse assim que uma irmã se fazendo gabinete com ele, fazia contando a história, que a irmã era tão ruim com ela, que ele já estava com raiva da irmã dela. Aí disse, meu Deus, eu perdoo ela, Jesus. Eu perdoo ela. Ele disse, me dá um tranca no quarto. Quando eu olho, que eu tenho, eu perdoo ele, está perdoado. Em nome de Jesus, ele vai logo perdoando, para não causar mágoa, né? Aí eu digo assim, quando eu vejo aquele homem, eu digo, não, meu Deus, espera aí. Aí eu imagino ele sendo espancado pela comunidade. E aí eu digo, aí eu imagino, eu disse, não quero isso não, sabe? Porque eu não aguento ver um ser humano ser espancado, ser esfolado. Aí eu pego a figura dele e boto nessa situação, eu digo, não, Deus, perdoa ele, me ajuda, isso é a minha estratégia, né? Para eu poder começar a me conscientizar, tá entendendo? Porque a gente, né, tem que perdoar. A gente tem que perdoar. E a falta de perdão adoece mesmo. A falta de perdão adoece. Eu já adoeci. Né? Falta de perdão adoece mesmo, né? Então, eu estou vendo que Betânia é 27, né, Betânia? 27. 10 e 20. Ou 12. Quando Betânia começa a ser, eu já sei que está chegando a hora. Não é bom porque a gente vai vendo que vai como interromper para continuar depois, né? Então, eu vou voltar depois, então. Sabe por quê? Porque a gente ainda vai continuar nessa parte aí. Então, a gente fica, por enquanto, com o pecado que escraviza, o desejo, né? A vontade de continuar, o pecadinho de estimação, né? E com a falta de perdão, que são duas características do eu distorcido. Quando a gente voltar, a gente vai continuar. Amém? Que a senhora pedir para